Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindas, mulheres. Vanessa, Isa, Júlia, Carolyn, Vanessa com V e com W. Bem-vindas todas as mulheres e as que estão chegando e as que chegarão, as que assistirão agora e todas as que assistirão também gravado. Estamos ao vivo aqui pelo YouTube também, porque eu acredito que a mensagem para esse tempo, ela tem que chegar. Todos os meios e formas possíveis essa mensagem ela tem que chegar. Então, quem puder abrir a câmera, que nem as duas lindas ali, ó, que estão com as câmeras abertas, porque é que nem o Denis fala, né? Só quem é lindo abre a câmera, os feios não abre a câmera. Vou começar a pegar essa para mim também. Olha ali, a outra linda abriu a câmera, eu gosto de ver o rostinho de vocês. Sabe por quê? Porque se eu não enxergo o rostinho de vocês, eu não sei. Se eu não ver, eu não consigo ver se vocês estão recebendo a mensagem, se ficou alguma dúvida, porque eu percebo através da fisionomia de vocês, se vocês estão recebendo ou não. Se eu percebo que está uma dúvida, eu dou uma mergulhada um pouquinho mais, assim, tipo, na mensagem. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Mateus 4:12. Então, quem puder abrir a Bíblia, a Holy Bible, abra a sua Bíblia para a gente começar. Quem puder parar agora, respirar fundo, se conectar com esse momento presente, antes mesmo de a gente começar ali nosso estudo e aprofundar um pouco mais. Parar, respirar, lembrar. Às vezes eu esqueço de respirar. Daí vocês vão falar assim, ó, mas como assim, Cris? A gente tá tudo respirando? Não. Na maior parte do tempo a gente tá assim, ó. Daí quando tu para e tu percebe que tu tá assim, isso inclusive ajuda, é melhor que ansiolítico, remédio. Respirar. Puxar o ar bem profundamente, sentir o ar entrando, enchendo os pulmões, dar uma paradinha e só. Isso até é tensão. Se tem uma tensão no couro, a tensão vai pro espaço na hora. Eu sinto, quando eu puxo a respiração aqui com vocês, eu puxo e eu sinto meu corpo já amolecer na hora, assim. Tipo, eu estou aqui. Eu estou aqui agora. É uma forma de honrar a Deus, sabe? Porque Ele nos conectou nesse tempo. E aí a gente respira, a gente vem pro presente. Eu estou aqui agora. Se tu quiser falar, fala aí no teu lugar, onde tu estiver. Eu estou aqui agora. Eu agora me abro ao que Deus quer nos ensinar. Porque Ele quer ensinar todas as filhas desse tempo. Não existe filha favorita. A gente bem sabe que aqui no tempo de mesa, Jesus é o centro, não são mulheres. Todas aqui carregam uma linda mensagem, vários e vários e vários testemunhos. E com o passar do tempo, a gente vai tomar coragem e vai fazer o que Deus está nos chamando para fazer nesse tempo. E quanto mais aqui e agora a gente para de se distrair com as coisas à nossa volta, e quanto mais aqui e agora a gente está, mais a gente percebe e sente que Deus, Ele esteve, Ele está e Ele sempre estará conosco, aqui e agora. É no presente que Ele habita. E a gente começa a agradecer. Tem uma frase que eu sempre falo, que quem agradece, a graça desce, é instantâneo. Pai, a Ti eu rendo graças. Pai, eu Te dou graças, eu agradeço todos os dias pela minha vida. E embora eu passei muitos anos da minha vida sem saber quem eu era, assim como muitas de nós ainda estão descobrindo quem realmente é, a gente não é uma placa, a gente não é nem a identidade que a gente foi assinar lá no cartório com a nossa família, a gente não é. Nós somos além, nós somos mais, nós somos filhas. E na medida que a gente vai agradecendo, Pai, eu te agradeço pela minha vida, eu agradeço pela oportunidade. E eu também me despeço de todas as versões que um dia eu acreditei ser. Quando a gente rende graças ao nosso Pai, a gente agradece pela nossa vida, a gente começa a descobrir lugares que estavam ocultos, que estavam guardados dentro de nós, esperando a nossa boca abrir e começar a agradecer.
Mas, Cris, eu não tenho o que agradecer. Tem sim. Tu tá viva. Não te falta nada que tu precisa. E por mais que tu me diga, falta, não falta. Eu já tive essas falas. Não tá faltando nada. A gente tem exatamente tudo que a gente precisa para esse tempo. Não falta nada. E conforme tu vai te tornando grata todos os dias por todas as coisas que acontecem, principalmente as coisas ruins, porque elas são as coisas que mais nos ensinam. Pai, a ti eu rendo graças porque o Senhor é bom. Todas as coisas que Deus fez e faz são boas, perfeitas e agradáveis. Então eu agradeço, eu reconheço que Deus é bom. Quando eu agradeço, eu estou honrando a vida que Ele me deu. Obrigada, Pai. A ti eu dou graça. E eu reconheço que o Senhor é bom. E sempre, sempre, sempre nos ouve. Deus, Ele escuta todas as nossas orações. Todas as coisas que saem da nossa boca, até os pensamentos, Ele escuta. Ele sabe de tudo. Tudo. Mas a gente precisa ter consciência nesse tempo, a autorresponsabilidade, que Deus faz tudo menos a nossa parte. Peça e serás atendida. Mas eu estou pedindo, Cris, eu estou orando há muito tempo e minha resposta não vem. Será que ela não veio? Ou ela já chegou e tu tá tão distraída que não conseguiu perceber que essa resposta já chegou? Esse momento aqui é um momento muito importante. É um momento que a gente abre mão de todas as coisas que a gente tem para fazer, as nossas tarefas, os nossos afazeres. E quando a gente para, a gente desacelera. E quando a gente desacelera, a gente percebe que Deus está respondendo a todas as coisas, aqui e agora. Percebam, percebam. Então é isso, Cris. Pai, a ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela tua graça, favor e misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Todos os dias, ao acordar, tudo se renova. E se não está se renovando, é porque a gente ainda está preso em coisas que aconteceram e não tem como mudar. Agora, se a gente reconhece que Deus faz novas todas as coisas, todos os dias, a gente percebe que todos os dias a gente tem novas oportunidades de fazer diferente. E que Deus faz tudo, menos a nossa parte. Aí, quando a gente faz todo esse processo, a gente começa a se perguntar: Pai, onde eu estou me distraindo? Pai, onde eu estou recebendo uma instrução e eu não estou obedecendo? A filha amada de Deus, ela é responsável. Ela assume os seus erros, ela reconhece todas as coisas que ela sente. Ela para de negar. A negação, ela é um caminho para a morte. E o reconhecer, ser verdadeira e sincera com a gente, faz com que a gente expanda cada vez mais a nossa consciência e acesse outros níveis de discernimento, de conhecimento, de entendimento sobre todas as coisas. Obrigada, Pai, pela vida de todas as mulheres que estão aqui. Obrigada, Pai, pela minha vida. Obrigada, Pai, pelas vidas de todas as mulheres que chegarão através dos vídeos, das aulas, nossos encontros gravados. Obrigada, Pai, pelas mulheres que ainda hão de chegar nesse tempo de mesa, que estão buscando respostas, assim como eu já busquei um dia, assim como as mulheres que estão aqui também buscam todos os dias. E que a gente aprenda a perceber que Tu está aqui e agora, através da minha vida, através da vida das mulheres que estão aqui conosco. Que a gente possa perceber mais nesse tempo de mesa de hoje. Amém. Amém, amém, amém. Vou esfregar a mão assim, ó. Eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui tá frio, né? Ontem eu acordei braba, acordei raivosa ontem. E eu não nego, eu sou assim mesmo. O frio não me avisou que vinha. Semana passada eu tava ali na casa da Júlia, na beira da praia, de biquíni, tá? De biquíni. Daí, 2 dias depois, tô eu baixando minhas blusas de lã. Um frio de renguear o Cusco, tá? Daí como é que eu não vou ficar brava? Fico braba mesmo. Falei ontem pro meu marido, vida, vamos fazer as malas e vamos visitar as irmãs lá para cima, que eu tenho umas amigas lá para cima agora. Uma delas tá aqui com a gente, a Rafa, tava falando com ela hoje de manhã.
Chamei todas as mulheres. Pode vir, pode vir. Gente, eu sou filha. Eu tô curada da orfandade, eu me convido mesmo, não tem mais. Ai, eu não vou me convidar, porque o que vai pensar? Não tô nem aí. Eu vou me convidar, e se não der numa, vai dar na outra, e se não der na outra, vai dar na uma, e deu, entendeu? Nem que seja uma semana na casa de cada uma, tem uma amiga para tudo que é lado lá, naquele lugar que nunca faz inverno. E eu tô me convidando já. Já chamei as mulheres hoje para o nosso encontro com a Bruna, hoje às 14 horas, e já me convidei, não sou boba nem nada. Ó, Jennifer, setembro estou aí também. É isso. Gente, a Rafa, não sei se a Rafa já ficou longos períodos aqui no sul, mas aqui no sul começa o frio agora e só para em setembro, outubro. E olha lá ainda. Tá frio demais também lá em São Paulo. Daí tomei um banho, botei uma roupa e tô aqui com vocês agora. Com as mãos geladas. Ai, ai, bora lá, mulheres. Bora lá, vamos mergulhar mais um pouquinho hoje em Mateus 4:12, para quem chegou depois. O meu ao vivo aqui do YouTube desligou. Não sei o que deu. Foi a pressão, né? Foi a pressão da oração que a gente fez tudo junto. Jesus começa a pregar. Bora lá? Eu tô gostando de ver todas com a câmera aberta, gente. Isso, meu Deus, que honra, hein? Coisa mais linda de Jesus. Até eu hoje com a câmera aberta. Não, tu tá de parabéns dobrado, né, senhorita Denise Amorim? Parabéns, mulheres. Eu sei como é que é. Às vezes a gente tá fazendo um monte de coisa e não quer aparecer fazendo um monte de coisa. Eu sei como é que é. Eu também já vivi esses rolês. E às vezes eu também vivo, tá tudo bem. Quem não pode abrir, tá tudo bem. Eu brinco com vocês, mas o que acontece? Quem chegou depois, tá? Quando a câmera tá aberta, eu consigo sentir se vocês estão entendendo ou não. Se eu preciso explicar alguma coisa ou não, eu consigo perceber vocês. E eu sinto a energia de vocês e eu consigo retribuir aquilo que eu tô sentindo. Por isso que é muito importante estar com a câmera aberta. Mas vamos lá. Todas com a Bíblia aberta? Bible. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão. Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. Da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Gente, ontem eu não vi o tempo de mesa, não consegui acompanhar, não sei o que a Jennifer trouxe, então vai ser assim, ó. Ai, Jesus, agora vamos mergulhar? Depois de ler, a gente tem que mergulhar, né? E é diferente a gente só ler e a gente entender e a gente compreender e a gente discernir. São várias camadinhas, assim, que a gente vai aprendendo com o tempo. Tá, eu vim aqui, eu li, não entendi bolhufas, eu já conheço a pessoa, tá? Eu tive vários períodos, inclusive, que eu desisti de ler Bíblia porque eu não entendia nada. Que esses nomes estranhos, esses negócios aí, ó, a gente não entende nada. Por quê? Eu sei que tem muitas mulheres aqui que são iniciantes, tem mulheres aqui que já congregam, tem mulheres aqui que nasceram dentro de igreja, tem mulheres aqui que se batizaram recentemente. Então, tem todos os níveis, assim, de conhecimento. E até as mulheres que nasceram dentro da igreja, tem coisas que a gente compartilha, elas falam, meu Deus, eu não tinha visto por esse lado. Porque cada mulher que vai trazer a palavra conforme ela consegue entender. Às vezes tem palavras que eu não entendo, mas a Carol entende. Tem coisas que a Carol não entende e a Jennifer vai trazer com excelência para nós. Então, cada mulher que está aqui, ao ler, vai ler uma coisa, vai compreender outra coisa, vai entender outra coisa e vai discernir outra coisa conforme consegue. E é assim mesmo. Não se sintam incapazes, né, Caroline? Não se sintam incapazes de ter uma revelação.
Porque a Bíblia não é um livro racional, literal. É um livro que, se tu ler com os teus olhos naturais, tu não vai compreender mesmo. Não tem como. Impossível. Por isso que eu briguei com ela algumas vezes. E é assim. Eu brinquei com a Caroline porque que eu tô compartilhando com ela algumas coisas que eu vivi nesse tempo de mesa, que vai fazer um ano. Mês 7 é julho? É julho, né? E tá sendo bem legal, assim, compartilhar esses momentos. Vamos lá. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. João é preso, ou seja, é o encerramento de uma estação. Pegaram? Hoje de manhã, eu e meu marido, a gente estava voltando do treino e a gente falou exatamente sobre isso, sabe? Nem tudo que, pela nossa perspectiva, é ruim. A gente acha que é ruim. Cara, o cara batizou Jesus e foi preso. Mas olha que ladaia. Tô trazendo para as nossas línguas, né, de hoje, né? Pô, o cara foi lá, fez o que precisava ser feito e foi preso ainda. Coitado, não. Já estava escrito. Era para ser exatamente assim. E depois piora, né? Nosso irmão João, misericórdia. Mas era para ser assim. Não existe nenhum acontecimento na nossa vida que ela não vai marcar, que ele não vai marcar algo que precisa acontecer. E geralmente não são coisas do nosso agrado, mas são coisas que precisam acontecer. Todas as grandes, os grandes movimentos que eu fiz na minha vida foi com encerramentos que me doeu naquele momento. E eu tenho certeza que para João não foi fácil ser preso. Não foi, mas foi bom, porque tudo que Deus faz é bom. É só a gente não questionar e fazer o que precisa ser feito. Daí que acontece mais, né? O Lucas trouxe uma analogia muito boa sobre obediência e não obediência, para um casal que a gente foi visitar, que quando quem é mãe é que sabe o que eu tô falando. A mãe fala assim para a criança: vai tomar banho. E a criança: já vou. E daí, não, tu não foi pro banho ainda? Daqui a pouco eu vou, já vou. E daí, daqui a pouco, eu não acredito, eu vou pegar o chinelo se tu não for pro banho. É Deus com a gente. O que é obediência? Filha, vai e faz tal coisa. Tá bom. Filha, vai pro banho. Tá bom, tô indo. O que é desobediência? Já vou. Quando eu estiver pronta. Nunca vai acontecer isso. As mulheres que eu converso: Cris, eu não me sinto pronta, amada. Eu tô até hoje não me sentindo pronta para fazer o que precisa ser feito. Até hoje. A gente nunca vai estar pronta para encerrar um ciclo, começar outro ciclo e ver isso como, uau, meu Deus, que coisa boa. Não existe isso. Mas todo encerramento nos ensina a lidar com as coisas para a gente aprender e crescer com elas. Então, esse comecinho ali já nos mostra que encerramento de ciclo é bom. Porque tudo que Deus faz é bom. Então, ali foi encerrada uma estação. Precisava acontecer. João era uma voz que preparava o caminho. Ele anunciava o arrependimento, denunciava o pecado e apontava para Cristo. Quando João é preso, não significa que o plano de Deus ele foi interrompido. Pelo contrário, significa que uma nova etapa que uma etapa antiga estava se encerrando para que uma outra começasse. Então, todas as mulheres que estão aqui estão vivendo encerramentos de ciclos e novos começos. Eu tenho algumas que eu converso de perto e tem algumas que eu não converso tanto de perto, mas eu observo e acompanho conforme eu consigo. Então, isso é bom. E se a gente olha para todos os acontecimentos como fora bom, esse ciclo está se encerrando. Eu não estou gostando muito. Mas eu vou olhar com uma perspectiva que é bom, porque quando a gente olha assim, ó, eu não gosto, mas eu vou olhar com outros olhos, é tu mudar a perspectiva. Tu para assim, ó, aí é ruim, daí tu olha para o outro lado, não, é bom. Quando tu olha para o outro lado e diz, é bom,
muitas coisas começam a aparecer para ti. Porque enquanto a gente está focado no ruim, tudo vai ficar ruim. O teu dia vai ser ruim, as coisas vão ser ruins. Hoje foi horrível levantar da cama e treinar. Foi ruim. Mas depois que eu fiz o que tinha que ser feito, ficou bom. Isso é para tudo na nossa vida. No início vai ser ruim. Mas aí, no andar da carruagem, vai ficando bom. É conforme a gente vai interpretando as coisas. João, ele preparou o caminho. Jesus agora ele chega e entra no caminho, ele já chega, né? Bora se arrepender, galera. Bora, vamos lá. Eu interpretando Jesus naquela época, bora, vamos lá, vamos lá se arrepender, já, né? Já passou a hora. Eu tive que descer aqui, né, para mostrar um caminho para vocês. Bora parar de adorar imagem, adorar pessoas, adorar templos, adorar lugares. Bora lá? E nem vem com essa de querer me adorar, tá? Porque o nosso dever como filhos não é adorar, é amar a Deus e ponto. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a gente se ama. Acabou. Deus ele não precisa de filhos assim, ó. Ai, Deus, maravilhoso. Não, gente, não precisa disso. Deus não precisa nem de horas da nossa oração, ele só precisa de uma oração sincera. Só isso, mais nada. Mais nada. Pai, eu reconheço que eu tô podre mesmo por dentro. Tô podre, eu quero instrução. Aconteceu tudo isso na minha vida, eu reconheço que até aqui foi ruim. Era o que Jesus estava pregando. Eu reconheço que até aqui foi ruim, tá pesado, eu tô angustiada, eu me sinto culpada. Eu sozinha não dou conta, não quero dar mais também. Foi isso que, resumidamente. Por isso que Jesus veio. Por isso que um ciclo precisou ser encerrado para que algo novo acontecesse. Não da forma que a gente quer, mas da forma que tem que acontecer e amém. Muitas vezes, aquilo que parece uma perda, um fechamento, algo ruim, a gente olha, é ruim? Não. Se a gente muda a perspectiva, a gente consegue perceber que é um sinal para algo novo que está surgindo. Agora, eu vou olhar para o encerramento, para algo ruim, que não é bom, que não é do meu agrado, ou eu vou mudar a perspectiva, tem coisa aí. Tem coisa boa para ser liberada para minha vida nesse tempo. E é nesse tempo. Não é só para mim, é para todas nós. A prisão de João não paralisou Jesus. Ele não parou de fazer o que ele precisava fazer. Ela marcou o início de uma manifestação ainda maior. Quantas de nós trava quando a gente está passando o encerramento de um tempo, de um ciclo, de uma estação, e trava quando a gente está diante de um novo tempo, de uma nova estação, porque a gente não sabe nem o que vai fazer. Meu Deus! Me batizei, me arrependi, renunciei, estou buscando obedecer, mas né, nem sempre eu consigo. E meu pai vai continuar me amando e amando todas nós, independente de qualquer coisa. Ele vai respeitar o nosso tempo. Só que eu, de novo, vou me prender no ruim ou eu vou focar no bom? Eu vou focar no bom. Bora lá. Essa é uma grande chave. Não se paralisar diante encerramento de ciclos e coisas que já não cabem mais nesse tempo. Lembrem, tudo que a gente está trazendo, não, a gente não pode olhar para trás. Olhar para trás é só, isso aqui é bom, isso aqui não é bom repetir, então, né? Só para isso, é só uma biblioteca de informações que a gente acessa, isso sim, isso não, isso dá para levar, isso aqui fica para trás e deu. A gente quer aprender a crescer e amadurecer, certo? Certo, né? Todas aqui estão aqui para isso, todas aqui são desse rolê. Aí, quando a gente está encerrando um tempo, quando está acontecendo o encerramento de um tempo e a gente está diante de um novo tempo, a gente se enlouquece.
Daí Deus falou assim, ó, mas minha filha, o que que tu quer? Tu quer viver um novo tempo, mas tu não quer o que esse novo tempo vai te proporcionar. Bora lá. Tu não quer ser uma mulher madura, inteligência emocional, tererê, tarará? Tu não quer ser essa pessoa? Então tá, muda a perspectiva. Querem saber o que é ter inteligência emocional para lidar com as coisas? Tu tá vendo uma coisa ruim e tu muda a perspectiva e tu começa a olhar como uma coisa boa. Aí tu vai começar a ser instruída, direcionada, porque tu mudou a perspectiva. Tu falou assim, ó, pai, eu sou filha. Tudo que tu faz na minha vida é bom. Então me instrui. Me instrui. A gente fala que nós somos filhas amadas, mas na hora de pedir uma instrução para Deus, não pede, quer continuar fazendo do mesmo jeito que fazia antes. E não vai dar certo, não vai rolar. Não tem como. Não tem como a gente viver um novo tempo com a mentalidade do antigo tempo. E eu compartilho disso com vocês porque eu ainda trato isso em mim, porque muitas vezes eu me deparo com situações que eu quero ainda fazer do meu jeito, principalmente dentro desse jejum que a gente está fazendo. Todos os dias Deus me mostra camadas que eu ainda quero fazer do meu jeito. E nesse tempo não tem espaço para a gente fazer do nosso jeito. Se a gente quer realmente viver o que a gente quer viver, sejam sinceras, sejam sinceras. Só dói, só incomoda quando a gente ainda está olhando para o problema, está olhando para a dor, ao invés de mudar a perspectiva e mudar a ótica e mudar a forma que enxerga as coisas. A gente tem essa liberdade, Deus nos deu essa liberdade de mudar a forma como a gente olha as coisas. Ou a gente pode ficar agarrada nos problemas, ou a gente pode mudar a perspectiva e olhar de uma nova ótica, de uma nova forma. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Jesus vai para Galileia. Deus começa onde muitos não esperam. Olha, me identifico. Ninguém esperava nada de mim. Ai, Jesus. Deus, ele quer. Tem uma frase, eu não vou me lembrar exatamente, se alguém lembrar, pode trazer. Que Deus ama confundir as pessoas com as, né, com as filhas rebeldes. Pega uma filha rebelde, levanta essa filha rebelde, faz ela viver todos os rolês dela, daí as pessoas assim, misericórdia, Pilane até uns anos atrás estava lá nos baile funk, bebendo 2 dias seguidos, e agora tá ali, ó. Não, eu quero conhecer esse rolê que ela tá frequentando, que ela tá acessando, e é justamente para isso que Deus nos levanta. Que ele nos resgata. Jesus me resgatou nas loucuras. Para mostrar, olha ali, ó. Olha de onde eu tirei. Aquela mundiciazinha ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali como é que tá. Ó. É Jesus. Não foi uma igreja, foi Jesus. Não foram pessoas, foi Jesus. A gente precisa dar honra a quem merece honra. Pessoas são usadas sim como instrumentos para multiplicar a mensagem, certo? Assim como todas nós aqui temos sementes para multiplicar, para dividir, para somar na vida umas das outras, todas nós. Se eu abrir todos os áudios agora, todas vocês vão ter um testemunho para compartilhar de cura. Todas vocês. Eu não tenho dúvida disso. Ah, mas tu nem me conhece, Cris, nunca conversamos. Não importa. Eu tenho certeza que todas aqui já superaram algo na vida. Todas. Todas. A Galileia não era o centro religioso mais respeitado. Jerusalém era o lugar de destaque, o lugar de templo, dos sacerdotes, de tradição. Mas Jesus começa o seu ministério com força numa região vista como periférica. Olha, me identifico. Misturada, desprezada por muitos. Isso revela algo muito poderoso. Deus, ele não escolhe lugares óbvios. Porque, convenhamos, é muito óbvio Deus levantar uma pessoa que tem tudo. É óbvio, tá? Levantar, que eu digo despertar algo, alguma pessoa ou um lugar que tem tudo.
Agora, começar num lugar que não tem nada, por que eu falo me identifico? Porque eu não tinha nada. Eu achava que eu tinha tudo. Eu achava que o tudo que eu tinha construído, saído do nada, era o meu tudo. Quando eu conheci Jesus. Só que não era. Quando as mulheres falam assim, ó, eu não sei mais o que fazer, eu já procurei em vários lugares e eu não encontrei respostas. Tem tudo. São mulheres, muitas vezes, muito bem-sucedidas, têm as suas empresas, os seus negócios, algumas casadas, outras não casadas, algumas com filhos, outras sem filho, mas ainda com o vazio. Esse vazio, ele nunca vai ser ocupado por coisas. A gente acha que consegue ocupar com um computador, com um carro, com uma casa, e daí, o que acontece depois? A gente se frustra. Porque esse espaço, ele nunca vai ser preenchido com coisas ou pessoas. Eu, por ser uma mulher carente, eu caí repetidas vezes em relacionamentos que não eram alinhados ao que eu buscava. Eu atraía o que eu estava vivendo dentro de mim, não o que eu queria. Porque a gente não atrai o homem que a gente quer. A gente atrai quem a gente é. Se eu sou uma mulher insegura, se eu sou uma mulher carente, adivinha o tipo de homem que eu vou atrair para minha vida? E eu tive alguns relacionamentos até descobrir isso. Que eu tinha que primeiro eu mudar. Eu queria um príncipe encantado, só que eu não era princesa encantada, eu era Shrek. A Ogra, Fiona, Cão Raivoso, o Jiraya, o Tsunami. Eu era essa pessoa. Como é que eu ia encontrar um homem como eu queria se eu não era essa mulher? A gente é assim na vida. E não vamos nos limitar somente em relacionamentos, a tudo. A gente quer tudo, mas a gente não está sendo. Aí, quando a gente entrega o nosso tudo que a gente acha que é tudo, a gente faz o que Jesus deixou ali na mensagem, arrependei-vos. Arrependam-se. Jesus. Quando eu tive meu encontro com Jesus, eu percebi que meu coração nunca ia ser ocupado por um homem, por um relacionamento, que por mais que eu ainda já compreendesse de muitas coisas, eu já conhecia o meu marido, quando eu conheci Jesus, não o Jesus que está aqui. Porque aqui é um Jesus que a gente lê, que a gente conhece. E que muitas mulheres conhecem. Mas o Jesus que instrui, que ensina, que direciona, que ama, que não te julga, que não te aponta. Esse, quando a pessoa conhece esse Jesus, ela nunca vai desviar o caminho. Ela nunca vai olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Ela não vai desviar. Porque esse Jesus verdadeiro, ele vai nos ensinar nesse caminho. Que só existe um caminho. Aí tu vai perceber que não importa a pessoa que estiver na tua vida, casada, filho, carro, casa, apartamento, não importa nada dessas coisas. Porque essas coisas, elas nunca vão preencher. Nunca vai preencher. E hoje, nós vivemos um alinhamento. Que primeiro é Deus. Não é o meu marido, não é minha casa, não é meu trabalho. Primeiro é Deus. Quando na Bíblia diz assim, ó, o versículo bonito, né? Busque o reino dos céus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Daí tu olha para a pessoa, o trabalho dela vem em primeiro lugar, o homem dela vem em primeiro lugar. Às vezes é pior, as crianças vêm antes do marido. Misericórdia, já fez tudo errado, amada. As crianças, elas vão crescer, elas não são tuas, um dia elas vão sair de casa, e como é que tá o teu casamento? Como é que vai ficar o teu casamento? Uma desgraça. A ordem é clara. Busque o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu comecei a executar esse versículo. E eu percebi que eu estava acima do meu marido. Deus não fez a mulher e pegou a costela do homem e fez o homem. Deus criou o homem, de uma parte do homem ele fez a mulher. E falou, multiplique-se. Ou seja, as crianças vêm depois do casal. Não entre o casal, não fica no meio, é depois. Cada um tem que estar no seu lugar no sistêmico, senão vira baderna. Bagunça que eu tô ainda organizando. E tem algumas mulheres aqui que já começaram a organizar essa bagunça. Que eu sei.
Busque o reino do céu, a sua justiça. Busquei, né? Eu sou dessa, sou de buscar. Quero saber que reino é esse, que lugar é esse. Aí eu percebi que eu não estava no meu lugar. Opa, então, mas eu fui treinada para ser autossuficiente, a mulher que governa, a mulher que lidera, a mulher. Eu não preciso de homem para nada. Meu marido, a gente se conheceu, eu falava isso para ele: eu não preciso de homem para nada. Eu não preciso de homem me sustentando. Aí, quando tu conhece a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu digo assim, ó, ou eu continuo mentindo, fora do lugar que Deus me criou para estar, e doendo, porque dói, né? A mentira dói. Ou eu deixo a verdade entrar na minha vida e realmente fazer o alinhamento que precisa ser feito. Então tá. Ontem eu falava com meu marido sobre isso. Viu só quanta coisa teve que acontecer? A gente tá 7 anos junto. Para só agora a gente estar nos lugares certos. Porque tem um lugar certo para todas as coisas. Deus é o pai da ordem, não da desordem. Quando ele entra de verdade na nossa vida, a gente deixa, a gente reconhece, aí começa a arrumar a casa. Botar a sujeira para fora, botar as coisas nos seus devidos lugares. Busco o reino do céu, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Eu busco Deus, eu descubro que meu marido ele tá acima de mim, sim. Mas isso não me faz menor que ele. Aí eu começo a ser a mulher submissa, que está do lado da mesma missão do meu marido, não embaixo do meu marido. Submissa é do lado, não embaixo. Na ordem das coisas, eu estou abaixo do meu marido. Meu marido está acima de mim porque é ele que me protege, eu não protejo ele. Nenhuma mulher aqui protege o marido. Se tu estiver invertendo a ordem, já era. Vai pagar o preço por isso. E depois da mulher vem a criança. E a criança ela é temporária na tua vida. Tu vai treinar ela do 0 ao 7 de uma forma, do 7 aos 14 de outra forma, e dos 14 até o 21, 18, 21, que tem que estar já mandando para fora de casa, né? Vai viver tua vida, vai trabalhar, vai fazer, né, o que tu veio fazer na terra. Tchau. Beijo. Tá abençoada. Tá abençoado. Beijo. E aí, como é que fica o casal? É a mulher botando o marido no lugar de Deus, no lugar de Jesus, botando os filhos no lugar do marido, os pais para cuidar dos filhos, sendo que os pais já te criaram. Às vezes estão dependentes dos pais ainda, com 30 anos na cara. Tá tudo bagunçado. E a gente paga o preço por essas coisas são brechas. E eu nem vou entrar nas brechas, porque senão a gente vai ficar aqui até a hora da aula da Bruna que a gente tem daqui a pouco. A gente passa o tempo todo, eu digo assim, ó, Jesus, as pessoas precisam saber desses rolês aí, porque eu tô botando a ordem, eu tô colhendo os frutos dessa ordem, não é fácil, porque primeiro veio o direcionamento, a instrução, a verdade ela entra, começa a doer, começa a incomodar, até manifestação no corpo da mentira que tá dentro da gente. E a nossa posição, o nosso lugar de filha é, bom, a ordem é essa, eu não tô vivendo essa ordem, só um pouquinho. Ah, não, mas é que daí eu fui ensinada que se eu deixar o meu marido liderar a casa, governar a casa, ele vai passar por cima de mim, ele vai usar isso contra mim um dia. Ah, então tu quer me dizer que tu já tá pensando que um dia pode dar errado. A palavra tem poder, filha amada. Quais as chances de realmente dar errado? 100%, porque tu tá pensando que vai dar. Eu já fui essa mulher. As coisas elas precisam estar nos seus devidos lugares. Se não, essas coisas não estão nos seus devidos lugares, a gente se lasca e a gente quebra princípio todos os dias sem nem perceber. Existem, pode ser que algumas não saibam aqui, mas para tu construir uma casa, tu precisa construir ela em cima de uma fundação, de um fundamento. Tem que ter alguma base. Eu não sabia dessa base. Eu dizia assim, ó, Jesus me perdoa porque eu não sabia dessa base. Qual é a base? São os princípios da casa.
Uma casa que não tem o fundamento, que são os princípios, é a instrução, desde quando tudo começou. Adivinha o que acontece com a casa? Ela desmorona. Por que tem mulheres que estão com as vidas desmoronadas? E eu já fui essa mulher, porque eu quebrava princípio, eu não sabia que tinha um manual de instrução. Quem dirá um princípio, um fundamento, que se eu não seguir ele, a casa ia continuar, né, do jeito que estava para pior. O meu papel aqui é trazer essa consciência. Gente, eu vivo isso na minha vida. Eu não estou aqui para machucar, nem magoar, nada. Não pense nisso. E se estiver pensando, estou com problema aí de rejeição, vamos resolver isso com Deus, tá? Porque tudo que eu compartilho são coisas que eu vivo na minha vida, coisas que eu estou aplicando, eu já estou colhendo fruto. Não é fácil. Eu falar para vocês que é fácil, não é. Quando Jesus fala, arrependam-se, Pai, eu me arrependo de ter vivido a minha vida inteira sapateando na cabeça dos homens, mas é que eu fui treinada para isso. E daí Deus fala assim, ó, vamos deixar, você arrepende disso aí, bora deixar esse passado para trás e agora eu vou te mostrar a história que eu escrevi para tua vida? Porque tu só tem como acessar a história que eu escrevi para tua vida quando tu te arrepender. Me arrependo de ter estado no lugar que não era meu, de ter assumido o controle de coisas que não era para eu fazer. Arrependam-se. É chegado um novo tempo. A gente só acessa o reino. Tá, vamos lá. Quem aqui acha que o reino é um lugar que tu vai ir depois que tu morrer? Pode falar. Não tem nada que é idiota, não tem pergunta burra. Pode falar. Eu não vou continuar sem ninguém falar. Eu acho que o reino a gente vai quando a gente morrer. Mais alguém acha isso? Mais alguém acha que o reino a gente vai quando a gente morrer? Eu acho que a gente já está vivendo aqui, já está iniciando já esse processo do reino de Deus. Até porque quando a gente fala assim na oração, né, que venha o teu reino. Mais alguém? Obrigado, Rafa. Nós somos a manifestação do reino. Então, nós já vivemos o reino. Mais alguém? Gente, foi assim que eu vivi muitas viradas de chave. Me palpitava o coração de estar errada, mas se eu não tivesse feito perguntas, se eu não faço perguntas todos os dias, eu não desbloqueio. Tem muitas histórias mentirosas sendo contadas por aí, e a gente só vira a chavezinha quando a gente faz pergunta. E não é sobre, uma tá certa, outra tá errada, não é sobre isso, nós estamos todas aprendendo. O reino de Deus, ele não é um lugar que a gente vai conquistar quando morrer. Não é isso. Não é um lugar que a gente vai conquistar, morri, agora eu vou acessar o reino de Deus. O reino de Deus eu tenho que fazer uma jornada, eu tenho que caminhar, e se eu obedecer, eu vou acessar o reino de Deus. Não. O reino de Deus está em vós. Em vós. Nós somos o reino de Deus. Como assim, Cris? Tá, mas se eu sou o reino de Deus, como eu faço para acessar? Fundamento, princípio, gratidão, honra, perdão, são chaves que tu vai, na medida do processo da tua caminhada, da tua jornada, tu vai recebendo essas chavezinhas. Gratidão. Não, mas eu sou grata, gratiluz. Gratiluz, eu sou grata. Não é esse tipo de gratidão. Não é uma gratidão que é falada. Não é uma gratidão que é entendida. É uma gratidão que é sentida. O coração, quando a gente sente, ele emite uma frequência. E essa frequência conecta com o coração de Deus. Por isso que nós devemos purificar o quê? O coração.
Por que que as crianças acessam o reino de Deus? Porque é o coração humilde que faz perguntas que acessa o reino de Deus que está dentro de mim, está dentro de cada uma de vocês. Não é quando a gente morrer. Até mesmo porque todas aqui, eu acho que já morreram, né? Quem ainda não se batizou? Quem se batizou, quando vocês se batizaram, vocês morreram para vocês. Então vocês podem acessar o reino. Pegaram ou não pegaram? Tá bom, eu já morri. Já morri pro meu ego, pra minha arrogância, pro meu orgulho. Tô trabalhando esses negócios dentro de mim, Cris. Mas eu ainda não acessei esse tal de reino aí. Fundamento, princípios. Quais são os princípios? Daí tu começa a compreender o porquê que tu ainda não acessou esse reino que está em vós, dentro de cada um de nós. Perdão é uma chave. Ah, não, mas eu não vou perdoar. Olha o que ela fez comigo em 79. Honrar meus pais. Eu fui abusada, fui abandonada, fui rejeitada, fui negligenciada. Tá, mas tu não falou que te batizou e morreu? Por que que tu tá contando a história da tua velha vida? Não, mas é que tu não sabe, Cris. Meu amor, eu sei. Eu já vivi por várias histórias isso aí também. Só que quando eu me arrependi e eu morri, eu deixei todas as histórias para trás. E se eu ainda estou contando alguma história, é porque eu ainda estou presa nessa história. Não interessa o que os pais de vocês fizeram. Vocês escolheram esses pais para aprender a perdoar com eles. Olha! Sim. Ah, não. Tu tá me dizendo que eu escolhi a família que eu ia nascer para aprender algo? Sim. Porque perdoar, tipo, fiz uma coisa que vocês não se agradaram. Me perdoar é fácil, vocês não vão me ver mais? É muito fácil. Por que que um dos mandamentos é honrar pai e mãe? Não é olhar e pensar, ah, eu penso se eu honro. É um mandamento, é um princípio. Honrar pai e mãe, ponto, acabou. Não é vírgula. A mas, não existe a mas. Velha vida. Tu escolheu esse casal, esses seres de luz abençoados por um propósito. Aprender a amar, respeitar. Olha as riquezas. Amar, respeitar, honrar, reconhecer, perdoar. Essa é a maior riqueza. São chaves. Olha, 5 chaves de acesso ao reino. Querem acessar o reino dentro de vocês? Perdoa, ama, respeita, honra. Outra chave? Não olha para a Crislane. A Crislane é um ser humano. Ah, porque a Cris me ajudou. Não, tu tá te ajudando. A honra não é minha, a honra é tua com Deus. Porque daí torna idolatria. Também é um princípio, é um mandamento. Nem Jesus quer ser idolatrado. Ele nem precisa disso. Entendeu? Alguém não entendeu que o reino está dentro de nós e a gente vai acessando conforme a gente vai fazendo o que precisa ser feito? Sendo grata no coração, sentir a gratidão, sentir o amor. Cris, eu não tô sentindo amor hoje, então tu tá na carne. Gente, eu sou assim, às vezes eu tô raivosa, eu digo, eu tô na carne. Jesus, vem cá, irmão. O amor é um fruto do Espírito. Todas as coisas boas é Deus em mim, é Deus em todas nós. As coisas ruins é ainda a carne, as obras da carne ainda manifestas. Nós somos livres. E Deus não vai deixar de amar a gente, porque hoje a gente acordou raivosa, que nem eu que acordei raivosa ontem. Olha, uma oportunidade de eu aprender mais um pouquinho, aprender com a raiva. A raiva não é ruim. É como eu lido com ela que vai determinar todo o meu dia. É simples. Tá bom, Jesus. Então,
É esse o rolê, é me arrepender, não ficar aí presa nos encerramentos de ciclos, nas coisas que já aconteceram no meu passado, as histórias que eu contava, é só não me prender nisso, amar o encerramento, amar os ciclos, amar os processos, amar essa vida nova que eu recebi. O reino, ele esteve, ele está e sempre estará. Quando a Rafa falou da oração do reino. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. O reino, ele sempre esteve, sempre está e sempre estará aqui. Só que eu só acesso ele com as chaves. Chavezinha, como fosse porta. A gente vai abrindo porta, vai fechando as brechas. A gente vai fechando as brechas, porque tem várias que a gente abriu e não sabia. Vai fechando brecha, vai abrindo porta. Vai fechando brecha, vai abrindo porta. Vai estabelecendo fundamentos, princípios na rotina, no dia a dia, aprendendo a lidar com as emoções e vai abrindo portas e vai andando em direção à frente. A gente não anda para trás. Todos nós devemos sempre olhar para o mesmo lugar que é Cristo, não uma placa, não uma igreja, não uma religião, não uma doutrina. É Cristo. Olha que simples. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. É o quê? Ah, não, mas é que eu vou nessa religião aqui para ver se eu vou achar mais uma resposta aqui. Não vai achar. Eu vou tentar colocar essa buraco que está no meu coração aqui com uma doutrinazinha aqui. Eu já fui essa pessoa. Não vai tapar. Não tapa. E se tiver alguma mulher aqui que pensa diferente, sinto muito, tu tá presa na religiosidade e nem sabe. Porque eu também já fui tratada em algumas camadas na religiosidade. Porque eu fui ensinada por pessoas que foram ensinadas também errado. Como, por exemplo, se tu cortar teu cabelo, tu vai pro inferno. Não existe isso. E essas pessoas, elas não têm culpa. Porque elas foram ensinadas assim. Elas foram ensinadas assim e elas foram projetando esse ensino. A mesma coisa eu. Eu fui treinada para ser uma mulher autossuficiente, para ser uma mulher independente. Eu fui treinada assim. Tá errado? Não. Só se eu continuasse tomando na cara como eu tomava e ainda persistisse fazendo as coisas que estava na cara que não era para continuar daquele jeito. Tá tudo bem, as pessoas, elas deram o melhor que elas puderam dar, elas ensinaram na medida do que elas aprenderam. Ah, minha mãe não ensinou do jeito que eu gostaria. Não, ela ensinou do jeito que tinha que ser. Meu pai, ele não foi o pai que eu gostaria. É que tu não conhece o teu pai ainda. Porque quando tu conhecer o teu pai, tu vai parar de colocar o teu pai humano no lugar do teu pai verdadeiro. Porque o teu pai humano, ele é tão humano quanto tu, ele erra tanto quanto tu. E ele tá vivendo a mesma jornada que tu. E filha amada, tu nasceu exatamente na família que tu tinha que nascer. Teu pai não deu conta, tua mãe não deu conta. E talvez nem tu dê conta de fazer na tua vida tudo o que precisa ser feito para que essa família, todo esse legado, todas as maldições sejam quebradas. Porque na medida que todas as coisas ruins que a gente ainda estava colhendo frutos de outras gerações, de 3, 4 gerações para trás, as bênçãos, quando a gente quebra padrão, quebra ciclo, começa a viver com honra, princípio, gratidão, um nível mais profundo, as bênçãos, elas são infinitamente maiores do que todas as maldições que a gente já pagou por elas. O que a gente vai focar? A gente vai focar nas coisas que deram errado ou a gente vai começar a focar no que Deus está mostrando para a gente agora? De novo, sinto muito. Mas o reino de Deus, ele não é um lugar que tu vai acessar ou quando tu morrer ou quando tu caminhar uma longa jornada para fora. A gente acessa o reino quando a gente começa uma longa jornada para dentro da gente. E aí a gente descobre que a gente tem pessoas para liberar do nosso coração, o nosso coração é enganoso. Tem gente que fala assim, ó, eu não tô sentindo no meu coração. Será que tu tá sentindo com o teu coração
magoado ou o teu coração purificado? Porque quando tu alinhar o teu coração ao coração de Deus, não vai ter dúvidas. E muitas coisas tu vai perceber que quando tu falava, eu tô sentindo de não fazer tal coisa, eu tô sentindo de não ir em tal lugar. Na verdade, não era o teu coração limpo, era o teu coração sujo, que não queria fazer o que precisava ser feito, porque estava prestes a limpar uma sujeira que estava sendo guardada ali. Quantas vezes tinha coisas que eu não queria fazer, mas eu fui orar, fui limpar meu coração e descobri que eu não queria fazer porque eu ia descobrir uma verdade. O coração, ele é enganoso. O coração não vai nos enganar quando a gente limpar ele. Cris, como é que eu limpo o meu coração? Arrependendo, perdoando, limpando a água suja dele, mágoa, má água, água suja parada ali. Ah, a pessoa me magoou. Não, a pessoa não te magoou. Tu se magoou com o que a pessoa falou. É tu que tá guardando a mágoa da pessoa. Eu não gostei do que a Cris falou. Tu vai sujar o teu coração porque eu falei alguma coisa que confrontou a tua mente? A gente confronta a mente para libertar o coração. Porque eu hoje compreendo que se eu não libertar o coração de vocês, vocês não vão acessar o reino que está dentro de vocês. Muitas pessoas me confrontaram para libertar também a minha cabeça e meu coração para conseguir acessar as coisas que eu estou acessando agora, que estão dentro de mim. Autorresponsabilidade. O perdão nunca foi sobre os outros. Ressentimentos nunca foi sobre os outros, sobre coisas. É sobre como a gente interpreta as coisas que acontecem. Como assim, Cris? Vanessa fez uma coisa que eu não gostei. Eu não gostei. O que tem a ver com a Vanessa? Não tem nada a ver com a Vanessa. A Júlia fez um negócio que eu não gostei. Não tem nada a ver com a Júlia. Eu não gostei. Por que eu não gostei? Pergunta. Criança pergunta. Por isso a criança acessa o reino. Criança pergunta. Pai, por que eu não gostei do que a Júlia fez? Pai, por que eu não gostei do que a Carolyn fez? É por causa disso, disso, disso. Estejam preparadas para a resposta. Quase 100% dos casos a gente fez uma coisa que não era para fazer. Simples. E a pessoa tá te dando ali uma oportunidade de tu amadurecer. Não ficar magoari por causa das coisas que as pessoas fazem. E se responsabilizar por guardar ou não as coisas que as pessoas fazem, que só diz respeito a elas. E nada mais. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo de mesa abençoado, ao qual eu aprendi muito hoje. Obrigada, Pai, por cada palavra ministrada ao meu coração, aos nossos corações. Que tenhamos hoje, Pai, um dia abençoadíssimo, que ele ainda nem começou. Que essa palavra, Pai, ela fique permeando no nosso dia de hoje. Que a gente perceba, Pai, que tu tá agindo em todas as situações no nosso cotidiano, no nosso dia. E a gente só percebe quando a gente está aqui e agora. Obrigada, Pai, pela minha vida. Obrigada, Pai, pela vida de cada mulher que está aqui, passou por aqui, esteve aqui, está. E as que estarão. Eu agradeço por tudo. Agradeço por todo o aprendizado, por todas as instruções que eu recebi aqui. Que as tuas filhas, Pai, também recebam, com amor, todas essas palavras que foram ditas. Com amor. Porque é assim que eu recebo hoje. Eu já recebi com dor. Mas quando a filha se coloca no lugar de aprendiz do pai, ela começa a receber todas as coisas em amor. E na medida que o tempo vai passando, as coisas que a gente recebia com dor começa a não doer mais. Tá bom. Vou lá e vou fazer o que precisa ser feito, é isso? Então tá, vou fazer, Pai. Amém. Não se comparem, porque quem compara, para. Olha para tua história, olha para tua caminhada e o que Deus está te ensinando exatamente com o que tu está vivendo hoje. Há grandes aprendizados no dia de hoje, perceba. Há grandes aprendizados no dia de hoje, perceba.
Se não está percebendo, é porque está distraída. Ou preocupada com coisas que já aconteceram e não tem como mudar. Ou com o futuro, que ele só vai acontecer dependendo do jeito que tu lida aqui e agora com as coisas que estão acontecendo. Obrigada, Jesus, por nos ensinar com amor, nos instruir com amor. Obrigada, Jesus. Amém, amém, amém. Amém, mulheres. Gente, Amém. 1 hora. Não, eu falei para o meu marido, vida, para a gravação,